Em nossos lugares, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Senhor. Como já está visto, nosso culto hoje é um culto especial, é um culto de missões, né? A igreja está enfeitada, nós já assimilamos, culto de missões. E eu quero já de imediato chamar os irmãos do louvor para que nos ajudem aqui. E enquanto os irmãos estão se acomodando, eu gostaria que nós tivéssemos uma palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Certa ocasião, vou contar uma história verídica, né, verdadeira. Certa ocasião, quando Neemias assentou no seu coração reerguer os muros de Jerusalém, houve oposição, ele encontrou oposição. Aliás, encontrou forte oposição. E certo momento aquilo veio a desfalecer, inclusive, as mãos daqueles que trabalhavam. E ele clamou ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele clamou e pediu a ajuda do Senhor. E nós bem sabemos, conforme a narrativa da palavra, narrativa bíblica, que eles fizeram algo extraordinário em apenas 52 dias. Eu gostaria nesse momento de oração e com esta palavra, esta reflexão na verdade sobre Neemias, é que muitas vezes quando nós intentamos fazer algo que é para glorificar e para adorar o nome do Senhor, sempre haverá um opositor, sempre. Por trás de uma situação, de uma circunstância, por trás de uma pessoa, nós sabemos que estamos lidando com um inimigo que ele é terrível, astuto e que arma contra nós muitas vezes. É só o homem ou mulher de Deus intentar no seu coração fazer alguma coisa que agrade ao Senhor, que já se levanta alguém para fazer oposição. Mas a palavra do Senhor naqueles dias para Neemias é: seja forte, seja forte, não temas. E a palavra do Senhor ela permanece igual para os nossos dias: não temas, seja forte. Amém? Com esta palavra eu gostaria que você ficasse de pé, com esta pequena reflexão, porque talvez você chegou aqui assim, querido, desfalecido, cansado. Você assentou no coração: vou fazer algo que venha a agradar ao Senhor. E logo que você atentou isso, logo que você assentou para realizar isso, já se levantou um Tobias, um Sambalate, já se levantou alguma coisa para fazer oposição. Mas a palavra do Senhor ela é clara para Neemias e para mim e para você: seja forte. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Não é o meu braço, nem tampouco o teu braço, mas é a mão do Senhor, é o cuidado do Senhor, é o carinho do Senhor. É Ele que nos levanta, é Ele que nos ergue, é Ele que nos põe de pé. Eu gostaria que você pudesse fechar seus olhos nesse momento, querido. E talvez alguma coisa, uma situação de adversidade que tem tomado o teu pensamento nesse momento, você apresentasse isso ao Senhor em oração. Porque tem coisas que muitas vezes até atrapalham quando você quer cultuar a Deus e você está sempre maquinando naquela situação problema, naquela situação adversidade, naquela situação ruim, naquela coisa que realmente atrapalha o culto a Deus. Culto ao Senhor, amado, começa aqui dentro do meu e do seu coração. Eu sei que talvez você entrou aqui e você veio no lugar certo. Se você veio com algum problema, você veio na casa do Senhor. Mas a intenção do Senhor nesta noite é que você deixe esse problema diante dele, porque nós não conseguimos absolutamente nada fazer com a força do nosso braço. E é por isso que nós cremos e confiamos na força do braço de Deus. A palavra do Senhor para mim, para você é: seja forte, não tenha medo. Tem inimigos, é verdade, mas maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor sobre a sua vida, maior é o Senhor sobre a minha vida. Ele é maior. Ele é maior que o meu problema, Ele é maior que a minha adversidade, Ele é maior que a minha situação, Ele é maior. Você crê? Você crê? Aleluia.
Se você deseja erguer uma das suas mãos ao céu, você tem a liberdade de fazer isso. Pai, queremos apresentar, Senhor, nossas situações de adversidade, nossos problemas que muitas vezes atrapalham, Senhor, o nosso culto a Ti. Nós apresentamos ao Senhor aquilo, Senhor amado, que nosso pensamento, nossa alma, quem sabe no dia de hoje, nesta semana, tem absorvido e tem nos trazido, Senhor, tristeza, tem nos chateado, Senhor. Mas maior é o Senhor sobre nós. Maior, Senhor, és Tu, Jesus, do que nossos problemas, do que nossas situações de adversidade. E é por isso que nós erguemos as nossas mãos, não dizendo que temos problema, mas dizemos que temos um grande Deus. A palavra que o Senhor falou a Neemias é a mesma ainda hoje: seja forte, não temas. Senhor, eu creio que esta palavra profética continua ainda ecoando nos dias de hoje. Para mim, para cada um de nós que aqui estamos, seja forte. Aleluia, há uma obra para ser feita, há uma missão para ser cumprida, há algo de Deus estabelecido para mim e para você. E nós precisamos da força, do cuidado e do braço forte do Senhor sobre nós. Por isso nós podemos erguer as nossas mãos e render toda a honra e toda a glória e todo louvor e toda adoração ao nome do nosso Senhor, porque Ele vive, Ele é poderoso, Ele é poderoso, oh, Ele é Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general, aleluia. E não há problema maior para o nosso Senhor. Há um Deus que está acima de toda e qualquer situação. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Aleluia, aleluia. Você tem um Deus poderoso, amado, amém? Você tem um Senhor que venceu naquela cruz e que nos outorgou vitória, aleluia. É um Senhor que seca as nossas lágrimas e que nos faz andar ainda mais de uma milha, sempre apoiados em seu braço, apoiados em sua mão. Por isso nós queremos bendizer o nome do Senhor essa noite, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Vamos louvar o nome do Senhor essa noite, queridos. Você está disposto a fazer isso? Vamos cantar a Deus, vamos louvar o seu nome, em nome de Jesus. Poder levantar minhas mãos
vencedor, Jesus. Nós estamos aqui reunidos, Pai, diante de Ti, Senhor, como igreja, Deus, somente para Te adorar, Deus. Esse é o nosso desejo, Deus, porque Tu fez, Pai, maravilhas no nosso meio, porque, Senhor, Tu mudou o nosso interior, Jesus. Nós Te amamos, Tu és tudo para nós, para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel, para sempre, Deus conosco, para sempre, para sempre, para sempre, Deus bondoso, para sempre, Deus fiel Tu és, para sempre, Deus conosco, para sempre, para sempre, para sempre. Nós te damos, te dou louvor. Nós te damos, Pai, te dou louvor. E seu braço forte, o seu braço forte estendido está. Seu amor é para sempre. O seu amor é para sempre. Te dou nosso louvor, louvor. Te dou
sempre, Deus Filho, de eternidade em eternidade, Tu és para sempre, para sempre, Deus poderoso, Tu não nos deixarás, Tu és tudo para nós, para sempre, para sempre, para sempre. Nós te louvamos, Deus, pois Tu és um Deus que permanece. Tu és um Deus fiel, a Tua palavra não volta atrás, Deus. Tu não és, Senhor, como nós, Senhor, que não temos palavra muitas vezes, Deus. Tu és um Deus de palavras, Senhor. Tu és um Deus, Senhor Jesus, que nos salvou. Não há outro igual a Ti, os céus, na terra, não há outro como Tu, Senhor. Nós Te adoramos porque o Teu nome é muito mais além. Tu és Deus. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Tu és soberano, Jesus. Nós queremos render graças ao Teu nome, que o Senhor Tu tens feito, Jesus, por tudo que Tu és. Nós nos rendemos a Ti, o nosso coração. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louva, pois Tu deste tudo a mim, meu Senhor. Senhor, se rende, o que sou é Teu.
nosso coração está rendido a Ti, Jesus. Todo o nosso ser está rendido a Ti, Jesus. A Tua vontade, a Tua graça, ao Teu amor, ao Teu perdão, Jesus. Nós não sabemos o que fazer a não ser Te louvar, Deus. O nosso coração pertence a Ti, Jesus. E nós não temos para onde ir, Jesus. O nosso lugar é na Tua presença. O nosso lugar é no Teu colo, Deus. É no Teu abraço, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, hoje e sempre. Nós Te adoramos. Aleluia, aleluia, Pai. Amém. Você pode tomar seu lugar, querido, em nome de Jesus. É bom quando nós podemos ter a liberdade de louvar e adorar o nome do Senhor. Ainda temos essa liberdade. Glória a Deus por isso. Amém? Então tá bom. Eu achei que não, né? Achei que era um problema isso. Amados irmãos, nós queremos saudar todos aqueles que nos visitam nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em especial Pastor Igor, né? Bruna, a Manu. Fiquem de pé, meus amados, né? O Pastor Igor vai ficar bastante tempo de pé, mas a Bruna e a Manu acho que não. Nossos missionários ali em São Leopoldo, que Deus os abençoe grandemente. Temos orado por vocês, meus amados, e vocês daqui a pouquinho vão estar falando aqui, relatando para os irmãos também. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Alguém mais nos visita? Primeira vez? Deus abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Alguém mais está nos visitando pela primeira vez? Além da nossa querida jovem aqui? Não? A Eni está pertinho dela aqui, vai dar um abraço então. A Magda também, né? Está pertinho aqui da nossa visitante, vai dar um abraço aqui na nossa irmã querida. Deus abençoe vocês, né? Tem a minha sobrinha também que está aqui, né? Pela primeira vez, né? Então tá bom. Deus abençoe tua vida também, em nome do Senhor Jesus, né? Para quem não conhece, é a filha do pastor Rubem, vai ficar mais conhecido na verdade, né? Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Quero também transmitir a vocês uma saudação da nossa congregação ali de São Brás, em Torres. Hoje pela manhã, o irmão Jorge e eu estivemos ali no culto de manhã. Foi uma bênção, muito gostoso, momento muito agradável. O pastor Israel esteve ministrando a palavra do Senhor. E a congregação ali então completou mais um ano de vida. Não souberam me dizer, eu perguntei, mas não sabiam se era 20 ou 21, né? Mas bem provável que seja por aí então, 20 ou 21 anos, né? A congregação ali na cidade de Torres. Que recebam o abraço fraterno, a saudação enviada dos irmãos de lá. Irmãos, eu quero dar aqui alguns avisos rapidamente, né, para vocês, tá? Quero que vocês prestem atenção aqui nos avisos. As crianças já estão indo, né? Logo em seguida nós vamos ter uma palavra de oração e o pastor Igor já vai estar ministrando, sem problemas. A gente inverte um pouquinho, irmãos, porque assim, pelo menos na Bíblia não tem uma ordem de culto. Olha, primeiro tem que dar isso, depois tem que, né? Mas as crianças já podem ir, não tem problema não. Vamos lá. Vamos ser dinâmicos, né? Irmãos, prestem atenção nesses breves avisos que eu quero passar a vocês aqui, tá? Não sei se alguma coisa já está aqui no Data Show, mas quero lembrar os irmãos que toda terça-feira às 19h30 nós estamos aqui ministrando agora sobre estudos no Evangelho de João. Tem sido muito gostoso, muito agradável, e gostaria de falar aos irmãos que dentro do possível estejam conosco participando. Logo após 20h30 já tem os ensaios dos corais. Na quinta-feira às 19h, como já é costume, nós estamos no momento de oração, de intercessão. Porém, como nós estamos durante 40 dias de jejum e oração, quem é que está aí fazendo esse propósito aí, irmãos? Bênção do Senhor, hein? Acho que umas 10 pessoas estão fazendo. Dá para fazer mais, né? Dá para mais gente fazer. Pastor, não posso jejuar por causa do remédio, mas pode orar. É ou não é? Pode orar. Não pode jejuar muitas vezes, né? Por causa de uma medicação, mas pode orar. 40 dias de jejum e oração,
E nesse período a igreja está aberta nos horários dos cultos, obviamente, e segundas, quartas e sextas às 19h30 para oração. Das 19h30 às 20h30 sempre haverá alguém aqui em oração durante o período dos 40 dias. Sábado, como já é nosso costume, às 15 horas nosso culto ali na Escola Camila, e às 19h30 aqui culto jovem. Ontem foi muito gostoso, o pastor Lima trouxe uma palavra, uma palestra, porque creio na Bíblia, e gostei muito também, né, Júnior, porque deu 7h35 nós começamos. A gente é batista, né, irmão? A gente começa no horário, né? Isso é uma bênção de Deus. Alguns chegando, já começou, né? A gente começa no horário, isso é muito bom. E durante esse período de até agosto, final de agosto, né, nossa escola bíblica dominical mudamos o horário para as 10 horas. Bom, irmãos, à noite, como já é nosso costume, nosso culto público às 19 horas. Hoje à noite, após o culto, logo após o culto, como nós já havíamos avisado anteriormente, nós vamos ter uma reunião da Associação Bom Samaritano, da ABOBS. Então, é uma reunião rápida, tá? Os irmãos permaneçam aqui uns minutinhos depois, após o culto, que nós vamos ter este momento, tá? Não sei se tem algum anúncio extra, não? É isso? É isso aí? Então tá bom. Temos ainda, claro, obviamente, né, que está sendo anunciado todo domingo o retiro da EBD em Gramado, tá? Nos dias 9 e 10, é isso? 10 e 11, já está lá? Está aí, ó. Pronto, está aí a lâmina do retiro. Então os irmãos que ainda não se inscreveram, ainda é possível, fale com o Flavinho ou a Maristela, tá? E agora sim, eu acho que é isso, né, irmãos? Agora sim, terminamos os anúncios aqui, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós cantamos e louvamos e adoramos o nome do Senhor, mas também oramos, e glória a Deus por isso. Aliás, creio que é um momento que nós precisamos orar e muito. Portanto, vou pedir que o pastor Lima passe este momento aqui conosco agora para orarmos, para clamarmos a Deus por algum pedido especial, orarmos pela nação e assim por diante, de acordo com a direção do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos e amigos. Você tem um de oração, manifeste isso levantando a sua mão, mesmo sem pronunciar e dizer os detalhes, mas Deus conhece o teu pedido, a tua necessidade. Aqui do país vizinho do Uruguai, vem-nos o pedido de oração de uma jovem, ela se chama Juliane, a sua mãe está aqui presente no culto, e essa jovem está estudando no Uruguai, e ela, me disse a sua mãe, ela compartilha o nosso culto online todos os domingos. Ela pede orações e também ela deseja voltar para o Brasil e ter aqui as suas atividades. Então o nome dela se chama Juliane, e que ela possa também ser um instrumento de Deus para levar as coisas de Deus para outras pessoas num país também muito necessitado, pequeno país, nosso vizinho, onde já tivemos inclusive um trabalho missionário da CIB, no momento está desativado. Estamos muito preocupados, no bom sentido da palavra, em voltar a esse trabalho missionário no Uruguai, tão pertinho de nós, né? Nossos irmãos, nossos hermanos. E agora então vamos orar. E lembre-se, lá no seu lugar, ore pela nossa pátria. Nós temos pela frente enormes decisões. Esses nossos governantes precisam da ajuda de Deus, da direção do Senhor. E a igreja do Senhor precisa clamar e orar para que o Senhor ponha a sua mão sobre essa nação e faça tudo aquilo que nós não sabemos e não podemos fazer. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio da oração. E a oração é esta ferramenta tão poderosa que tens colocado nas nossas próprias mãos, para que com ela, com esta alavanca, com esta ferramenta, realmente movimentemos os céus. Senhor, aviva a tua igreja. Agora estamos orando em todo este Brasil, por este Brasil afora, por um grande despertamento espiritual que sacuda a própria nação. E nós pedimos, começa por nós mesmos. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva todas as tuas igrejas em todos os aspectos. E também pedimos para que tu tenhas misericórdia do nosso país, dos nossos governos, governantes,
e faça as coisas extraordinárias, Senhor, que nós não sabemos e não podemos fazer. Visita os enfermos, todos aqueles que estão com problemas de enfermidade, alguns inclusive hospitalizados, ou em seus próprios lares. Vai com a tua mão poderosa e bondosa, Senhor, e faze algo especial. E mesmo aqui neste lugar, se houver pessoas com problemas de saúde, mesmo aqui presentes, que este culto seja uma oportunidade para que a tua mão, de uma forma muito especial, toque este corpo, toque essa pessoa e faça algo especial. E continuamos orando pelo mensageiro desta noite, por tua obra missionária, para que o teu povo tenha grande ardor e grande fervor em prol da obra de missões. Nós te louvamos e já agradecemos ao Pai em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Deixe-me ainda dizer, é coisa de pessoas mais velhas, que temos aqui o nosso querido colega Igor, meu ex-aluno, muito bom aluno, foi um aluno muito bom, muito aplicado, e que hoje é o nosso missionário da CBERGS, aqui pertinho de nós. Missões é assim, é longe, lá do outro lado do mundo, mas também aqui, bem pertinho. E falando nisso também, entrego saudações da equipe que foi junto com o Marconi, né? E esses dias ele me ligou, tinha coisas para falar comigo, e em torno da revista Escola Dominical, e mandou saudações. Estavam lá trabalhando. Nosso médico, o Giovanni, né? O Dr. Giovanni de Santa Rosa também está lá. Estão trabalhando e ajudando aquele povo lá. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Lima. Uma boa noite, meus irmãos. Um privilégio estar com vocês aqui. É uma alegria mesmo rever os irmãos e poder nessa noite falar um pouquinho do que Deus tem feito na cidade de São Leopoldo. Me alegrei em ver a bandeira da cidade aqui ao fundo. Isso, de certa forma, fala ao nosso coração. Obrigado, pastor Lima, pelas palavras. E de tudo que o senhor falou, eu desconsidero apenas uma coisa, a parte do ex-aluno. Eu ainda aprendo com o senhor, ainda me considero seu aluno. Amém? Eu quero pedir que os irmãos da mídia lá passem uma pequena apresentação que nós preparamos, para trazer também uma informação, um pequeno relatório do que temos visto Deus fazer na cidade de São Leopoldo. Pode passar, minha irmã? Então, para quem não conhece, eu sei que alguns irmãos daqui já nos visitaram, já conhecem o espaço lá. Foi um presente de Deus conseguir alugar aquele espaço, não foi fácil. Lembro que os irmãos aqui conhecem ele como irmão Paulinho, mas agora pastor Paulo Souza, ali da cidade de Canoas. Nós fizemos uma verdadeira peregrinação lá na cidade, nas imobiliárias, tentamos com um imóvel, com o outro. O pastor Marcos Elias algumas vezes esteve lá também, e parecia que as coisas não aconteceriam, e de repente Deus nos presenteou com esse espaço aqui, um valor ainda que alto, mas que estava dentro do orçamento da CBERGS. E hoje nós estamos lá na rua São Joaquim, número 720, bem no centro da cidade, com um bonito espaço de culto lá, onde temos nos reunido às quintas e aos domingos. Pode passar, por favor. Nós agradecemos a Deus porque, até mesmo pela proximidade da cidade de São Leopoldo com a cidade de Esteio, nós temos recebido a ajuda dos seminaristas lá. E recentemente iniciamos um projeto onde nós estamos realizando uma abordagem nas ruas, pessoalmente, né, evangelismo pessoal, apresentando a igreja, principalmente apresentando Jesus e convidando as pessoas para irem aos nossos cultos. E nós agradecemos a Deus porque sempre temos tido visitantes, e algumas dessas pessoas têm gostado e têm ficado, e nós cremos que são aquelas que Deus tem enviado e estão hoje lá conosco. Pode passar? Agradecemos a Deus também porque algumas irmãs
estão lá cooperando conosco, e nós sabemos que é difícil, durante o culto, nós termos as crianças junto ali. Agora há pouco elas se retiraram, foram para a escolinha, para o culto infantil, e nós estamos felizes porque desde os primeiros cultos nós temos uma equipe de irmãs que atendem as crianças, aproveitando obviamente o espaço do prédio lá com boas salas, e nós promovemos então um curso. Tem uma aluna do seminário também, pedagoga, e ela deu um pequeno treinamento, é só um início, mas nós queremos investir neste trabalho e estar preparando as nossas professoras para atender as nossas crianças lá. Pode passar? Dia 14 de fevereiro, nós fizemos o primeiro culto lá. Ainda não era o culto oficial. Depois, no mês de março, tivemos todos os sábados uma programação. Alguns irmãos estavam presentes lá, mas aqui nesse primeiro culto nós temos alguns irmãos aqui de Porto Alegre. Se vocês olharem bem, vão identificar alguns jovens que foram nos ajudar lá, nos dar um apoio. Pode passar, por favor? O espaço lá das crianças. Veja, nessa foto aqui, as crianças ainda não tinham as mesinhas, as cadeiras, né? Tivemos a doação da mobília também. Hoje nós já estamos um pouco mais estruturados, com mesas, com cadeiras. Temos recebido doação de outras igrejas, de material pedagógico, enfim, aquilo que nós precisamos para atender as crianças. E esses têm sido os nossos últimos cultos. Essa tem sido a frequência. De 14 de fevereiro, aquele primeiro culto que vocês viram na foto, para os cultos atuais. Ali a irmã Ângela, falando a respeito da viagem que faria agora para a África, contando um pouquinho do seu chamado, e nós já estamos com uma agenda para quando ela retornar, possa contar um testemunho para nós como foi essa experiência no exterior, né? Então esse tem sido o nosso grupo ultimamente, né? As últimas reuniões aí. Eu acho que termina por aí. Obrigado. Então, se os irmãos quiserem também acessar no Facebook, nós temos a nossa página lá, Igreja Batista Independente do Vale dos Sinos. IBSinos é como nós temos chamado. Amém, queridos? Desde já agradeço, porque eu sei que essa igreja tem um carinho muito grande por nós, tem investido nesse projeto, tem orado por nós, e nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. O texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês nessa noite se encontra 1 Crônicas, capítulo 11. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 11, a partir do versículo 4. Os irmãos podem se colocar mais uma vez em pé para fazermos a leitura da palavra. 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 4, nos diz assim: Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele.
Amém? Nós podemos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de poder nesta noite compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Que eu possa ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor coloque de fato as palavras na minha boca, Senhor. E que esta palavra, ao ser lançada, ela seja, Pai querido, como a boa semente, que encontrando um solo fértil, ela pode germinar, ela pode crescer, ela pode frutificar, Senhor. Assim nós oramos, desde já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Um prazer realmente estar aqui. E é óbvio que quando se prepara e se pensa num culto temático, como, por exemplo, missões, há uma expectativa em relação à palavra que vai ser ministrada. Espera-se que se fale de missões. E eu tenho refletido em relação a esse assunto, esse tema, e numa primeira olhada, talvez alguém possa dizer que eu não tenha sido feliz com a escolha do texto. E eu particularmente resisti comigo mesmo. Puxa vida, eu vou falar de um contexto do Antigo Testamento, onde após a morte de Saul, Davi assume como rei da nação, de fato, por toda a nação, e o seu primeiro projeto, o seu primeiro investimento é recuperar Jerusalém, que nestes dias está tomada pelos jebuseus, habitada pelos jebuseus. E o texto que nós lemos, ele fala, ainda que não entre nos maiores detalhes, essa história também nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, você pode conferir os textos paralelos quando quiser, lá traz um pouco mais de detalhes do que esse que nós lemos, mas esse aqui tem algumas informações que me chamam muito a atenção. E o primeiro projeto de Davi é recuperar a cidade, e aqui conta como que ele fez isso, quais foram as estratégias usadas e com quem que ele pôde contar para fazer isso. E quando eu estava lendo esse texto, veio ao meu coração um sentimento em relação a missões urbanas, porque hoje se fala também no aspecto missionário a respeito da missão urbana. Antigamente, quando falávamos em missões, pensava-se única e exclusivamente na missão transcultural, e aqui eu vejo bandeiras representando nações, e quando nós pensávamos em fazer missões, era apenas enviar pessoas para o exterior, ou então mandar o dinheiro necessário, os recursos necessários para esse missionário, e também em alguns cultos temáticos lembrar do nome e da família do missionário e colocar em oração, e a igreja parece que estava isenta de fazer qualquer outra ação na sua cidade, e poderia dizer, não, essa igreja aqui é uma igreja missionária. E de um tempo para cá, alguns especialistas, eles têm trazido uma reflexão, e que talvez a palavra mais adequada hoje não seria missionária, e sim missional. Por quê? Porque o pensamento missional, ele pensa em fazer tudo isso que eu já citei antes. Ele envia missionário para o exterior, ele financia, ele custeia os recursos necessários para que a missão seja feita, a igreja ora por missões, mas a igreja, acima de tudo isso, ela entende o seu papel na cidade onde ela está plantada. Ela entende que ela é o povo de Deus em missão no mundo, e não apenas naquele sentimento de fazer missões, porque o fazer missões ele parece ser muito futuro. Um dia, quem sabe, vamos fazer missões. E a reflexão que eu trago nessa noite é a importância de nós estarmos em missão na cidade onde Deus tem nos colocado. E a igreja Betel de Porto Alegre, obviamente ela está plantada na capital do estado, Porto Alegre, bem como nós, hoje em processo de plantação,
estamos na cidade de São Leopoldo. E vamos refletir um pouquinho qual a relevância da igreja dentro da sua cidade. Antes disso, eu quero pedir uma gentileza para algum irmão. Se me conseguir uma água, seria importante nesse momento. Eu pensei num tema aqui, e eu quero compartilhar com vocês sobre princípios bíblicos para a missão na cidade, baseado nesse texto que acabamos de ler. Eu tenho usado, até mesmo por recomendação do pastor Lima, mas não apenas por recomendação dele, mas porque eu tenho entendido também, eu tenho adotado ultimamente a Nova Versão Internacional. Para hoje, eu escolhi usar a Almeida atualizada, porque ela traz uma palavra que me chamou a atenção quando eu fiz a leitura na Almeida. O início desse trecho, na NVI, fala que Davi e todo Israel marcharam em direção à cidade. Perfeito. Mas a Almeida traz já no início da perícope, no início do trecho, uma palavra que mexeu comigo. Existem algumas palavras que mexem conosco no texto. E essa especialmente, ela mexeu comigo. Começa o trecho dizendo: partiu Davi e todo Israel. E esse verbo, os mais jovens, eles talvez estejam um pouco mais habituados com o uso dele nesses dias. Os jovens nas redes sociais, eles costumam usar essa expressão partiu, normalmente para dizer que estão indo fazer alguma coisa, né? Partiu academia, partiu escola, partiu trabalho, partiu igreja, e aí compartilham lá nas suas redes sociais o partiu. E eu estava pensando sobre isso, né? E o texto fala que Davi, veja, se Davi nos nossos dias talvez tivesse acesso à internet, um smartphone, é possível que antes deste projeto missionário, ele reunisse o seu povo, fizesse um selfie ali e depois compartilhasse: partiu conquistar Jerusalém. Não custa nada nós imaginarmos isso, mas também não é bíblico. O texto também não diz isso. Mas a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o partiu nos traz esse sentimento de movimento. Eles não ficaram parados, eles se movimentaram. Obrigado, irmã Thelma. E quando eu li isso, o primeiro princípio que me veio ao coração é que a igreja de Jesus, essa igreja que conscientemente entende que ela está em missão no mundo, mas também na cidade onde ela está plantada, esta igreja, ela tem que partir em direção ao local a ser conquistado. Você consegue imaginar a cena? Davi reúne os seus soldados e diz para os seus soldados: irmãos, vamos levantar um clamor aqui por Jerusalém, vamos orar por Jerusalém, vamos fazer a campanha dos 40 dias de jejum e oração por Jerusalém. Algum erro nisso? Não. Isso inclusive é bíblico, orar pela cidade, interceder, estar reunindo o povo, convocando o povo para a oração. Agora me digam qual teria sido o efeito desta oração se Davi apenas ficasse orando com os seus soldados. Vamos apenas orar, vamos ver o que acontece, vamos continuar orando e continuar orando, mas se não tivesse partido em direção à cidade a ser conquistada. E esse princípio que eu compartilho com vocês, ele nos fala que além de orar, além de interceder, além de colocar o nome da nossa cidade, as autoridades da nossa cidade nas nossas orações, nós como igreja, nós precisamos partir em direção à nossa cidade. E às vezes nós achamos que não faz sentido trazer essa mensagem, porque nós já estamos dentro da cidade. Por que nós precisamos partir em direção da cidade se nós já estamos dentro dela? E eu digo para vocês, há casos em que nós como igreja, nós estamos dentro da cidade, mas isso não significa que nós já partimos em direção a ela.
porque nós estamos muito fechados como igreja, nós estamos muito envolvidos, e o John Stott, ele usou uma expressão, ele diz: nós estamos nos nossos guetos eclesiásticos, nós ficamos aqui entre nós, e é tão gostoso estar aqui, é tão confortável estar aqui, e é tão bom estar aqui, mas nós nos esquecemos de partir. E aí nós lembramos da grande comissão, quando Jesus, ele reúne seus discípulos e ele diz: ide, vão pelo mundo. Os especialistas vão dizer que essa palavra no original, ela dá sentido de movimento, né? Indo, preguem o Evangelho. E quando nós entendemos o caráter missionário do partir, nós vivemos a missão de Deus no dia a dia, onde a vida acontece. Indo para o meu trabalho, eu falo de Jesus. Indo para a faculdade, eu também cumpro com a minha missão. No momento de lazer, visitando um familiar, eu também cumpro com a minha missão. Às vezes fazemos a leitura do texto de Atos, quando Jesus fala para os discípulos que eles receberiam o poder dado pelo Espírito Santo para testemunhar, e eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins. E quando nós falávamos em missões, equivocadamente nós pensávamos este texto de duas formas: ou nós investimos nos confins da terra, enviamos missionários, financiamos o projeto, ou então investimos na igreja local. E eu ouvi isso de muitos pastores: esse ano nós não vamos investir em missões porque nós queremos investir na casa, nós queremos investir em projetos da igreja, e não vamos investir em missões transculturais. E outros diziam: este ano nós estamos investindo em missões transculturais, por isso nós não temos recursos e nem tempo para fazer nenhum projeto para a cidade. Mas este texto de Atos, ele fala da missão do povo de Deus acontecendo simultaneamente. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém e ao mesmo tempo nos confins da terra. Vocês não podem negligenciar uma área para poder fazer na outra. Enquanto vocês estiverem fazendo aqui em Jerusalém, a missão acontece também na Judéia, a missão acontece também na Samaria, a missão acontece nos confins da terra, e o Evangelho chegou até nós, e glória a Deus por isso. Mas às vezes, a nossa tendência é ficar no nosso ambiente, e não pensemos que esse erro é só nosso. A igreja do primeiro século, a igreja em Jerusalém, ela também teve esse pensamento: vamos ficar aqui em Jerusalém. Leiam os primeiros capítulos da história da igreja registrada por Lucas em Atos. Comunhão, partir do pão, de casa em casa. Que coisa maravilhosa! É algo que nós pregamos, pastor Gerson, e queremos que a igreja hoje viva. Mas eles estavam tão voltados para dentro, que foi necessário Deus, eu não vou ousar dizer que Deus enviou, mas no mínimo permitiu uma perseguição para que a igreja se espalhasse pelo mundo antigo conhecido na época, porque eles estavam voltados para dentro, e nós precisamos pensar em igreja para fora. Recentemente, Tim Keller, ele compartilhou uma frase que diz: a igreja só é igreja quando ela é para os de fora. E eu fiquei alguns dias refletindo sobre essa frase e pensei: qual o sentido de nós sermos igreja só para nós mesmos? Se nós fomos colocados, a palavra diz isso, como luz do mundo, como sal da terra, é para fora.
partir em direção do local a ser conquistado. Nós queremos ganhar a nossa cidade para Jesus, nós precisamos partir em direção a ela. Foi exatamente isso que Davi fez, partiu em direção a Jerusalém. O segundo princípio, eu pergunto para vocês, é fácil fazer missões? Pergunte para um missionário, pergunte para alguém que já foi, e a resposta, na maioria das vezes, é essa: é um desafio. Fazer missões é desafiador. E de vez em quando, para não dizer sempre, no campo missionário, seja ele dentro, seja ele fora, nós vamos lidar com a resistência, nós vamos lidar com a oposição. Tem muitas pessoas que falam sobre missões, e pensando principalmente fora do país, que acham que isso é algo muito romântico. Eu fui para o exterior, eu fui para a África, eu fui para a Índia, eu fui para a Ásia, que coisa linda ser missionário fora. Não sabem da verdadeira realidade de quem está no campo missionário. E é por isso que eu tenho trabalhado muitas vezes com jovens, não com a tentativa de apagar a chama missionária, mas apenas trazer a realidade do que de fato é o campo missionário. Porque às vezes, num ímpeto, numa emoção de um culto de missões, pessoas dizem: eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para a Coreia, eu vou para a China, mas não sabem de fato o que estão falando. E nesse texto, voltemos ao texto, eu li para vocês que Davi partiu, ele e todo Israel para Jerusalém, que naqueles dias, devido aos jebuseus, se chamava Jebus. Logo em seguida, no versículo 5, o que acontece? Diz assim: disseram os moradores de Jebus a Davi: aqui tu não vai entrar não, tu não entrarás aqui. Projeto missionário pronto, conseguiram o apadrinhamento, levantaram os recursos, e já tinha pessoas para fazer a obra, e quando foram colocar em prática, veio a oposição: tu não vai entrar aqui, aqui tu não entra. E qual foi a postura de Davi diante dessa situação? Ele desistiu, ele desanimou, ele voltou atrás? Não é o que o texto nos diz. Davi trouxe estrategicamente um encorajamento aos seus soldados. Davi convoca os seus valentes e diz assim: o primeiro que entrar lá vai ser chefe do exército. Ele ofereceu uma recompensa, ele ofereceu um prêmio. E abrindo um parêntese aqui sobre algo que nem está no meu esboço, como é bom nós lembrarmos que existe um prêmio para aqueles que continuam, uma recompensa reservada para todos nós. E Davi trabalha nesse sentido com os seus valentes, diz: olha, o primeiro que entrar lá vai ser chefe, vai receber um prêmio, uma recompensa. E o texto diz que Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Irmãos, na missão, algumas vezes nós temos a oposição. Algumas vezes situações acontecem, o inimigo se levanta, como nós costumamos dizer, e isso é uma verdade, porque ele é contra a obra missionária. Se tem alguém que não quer que a obra missionária aconteça, é o inimigo de Deus. Às vezes são problemas financeiros, uma crise que afeta um país, que automaticamente afeta também o campo missionário. Às vezes são pessoas que se levantam e que são contra o trabalho naquela cidade, e nós sabemos de relatos de muitos irmãos que nesse momento talvez estejam cultuando a Deus, escondidos, porque sofrem perseguição em muitos países afora.
às vezes é na saúde do missionário, de sua família. São situações que vêm e que fazem nos pensar em desistir. Mas a palavra de Deus, ela traz um estímulo para nós, nos dizendo que vale a pena continuarmos, que vale a pena investirmos, porque há uma recompensa. Graças a Deus por isso. Terceiro princípio nesse texto: princípios bíblicos para a missão na cidade. Tem que partir em direção à cidade, não se pode desanimar diante das circunstâncias. E o terceiro, a igreja, ela precisa, e precisa estar bem claro isso para a igreja, ela precisa estar disposta a restaurar a cidade. E eu lanço essa pergunta para os irmãos, essa pergunta vale para mim também, vale para a liderança, mas vale para todos nós. Nós temos projetos claros e bem elaborados que visem restauração na cidade. E eu vou dizer algo para os irmãos, espero que isso não seja novidade para ninguém. Nós, a igreja, nós temos uma mensagem que restaura vidas. Nós temos uma mensagem que restaura uma cidade, que restaura uma nação. Se há alguém que pode resolver o problema social, primeiramente Deus, através de sua igreja, através do seu povo na cidade, vivendo em missão, fazendo a diferença no dia a dia, como disse antes, onde a vida acontece. E aqui nós vemos pelo texto que assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E o versículo 8 diz: e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. É necessário completar, é necessário começar, mas é importante completar, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Como é importante nós termos um projeto que visa a restauração da cidade, diferente talvez daquele primeiro projeto dos discípulos de Jesus, que diante dos samaritanos que estavam resistindo, veja que eu falei no tópico anterior a respeito da resistência, e qual foi a proposta dos discípulos? Mestre, quer que oremos para que caia fogo do céu sobre essa gente? Não é esse o projeto do povo de Deus. O projeto do povo de Deus não é um projeto de juízo, de condenação, para que caia fogo do céu e consuma com essa gente, não. O projeto do povo de Deus é um projeto de restauração de vidas, de reconstrução, de reedificação, que foi exatamente isso que Davi com os seus valentes fizeram. Projetos bem elaborados, bem estruturados, direcionados para a cidade, mas projetos para restauração, projetos de restauração. Sempre há o que fazer, meus irmãos, eu tenho aprendido isso. Sempre existem áreas onde nós, como povo de Deus, podemos atuar. E eu lembro daquela passagem onde Paulo, escrevendo a Tito, no primeiro capítulo, versículo 5, ele diz: foi por esta razão que eu te deixei em Creta, para que colocasses em ordem as coisas restantes. Então sempre há algo para ser colocado em ordem. Sempre há e sempre haverá, enquanto o povo de Deus estivermos aqui, haverá algo para fazermos como povo de Deus, para colocarmos em ordem. Eu pensei muito nesse versículo, esse versículo da epístola de Paulo a Tito falou muito ao meu coração. Por isso eu te deixei em Creta.
E nas minhas orações eu tenho ousado a substituir a palavra Creta por São Leopoldo, pensando, por que Deus me colocou em São Leopoldo? O que precisa ser feito? Quais são as tarefas? Quais projetos? Visando restauração de vidas. Terceiro princípio foi este. O quarto, e eu prometo para os irmãos que já é o último. O quarto princípio. Eu não li esse trecho, este versículo no texto. Eu deixei para ler agora com os irmãos. Eu poderia ter feito a leitura no início, mas eu preferi ler agora. Quando nós fizemos a leitura, eu fui até o versículo 9. Mas a minha mensagem ela vai até o versículo 10. E eu quero compartilhar, convidar vocês a lerem comigo o versículo 10 ainda. O versículo 10 diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. E aí depois, o versículo 11 diz assim: eis a lista dos valentes de Davi. Eu não vou ler esses nomes. Vocês têm liberdade para em casa ler a lista dos valentes de Davi. Mas por que eu concluo a minha mensagem ainda no versículo 10? Porque o quarto princípio é esse: não se faz nada sozinho. Precisamos de valentes. Precisamos de pessoas que apoiem. Veja que o texto diz que esses valentes, eles apoiaram Davi valorosamente. Nós precisamos ainda de valentes. A obra não está concluída. Há muito o que ser feito. E cada um de nós pode fazer um pouquinho. Algumas pessoas estão na linha de frente, na batalha. Outros estão na retaguarda, estão contribuindo, estão investindo, estão orando, estão intercedendo, mas é o povo de Deus indo, avançando, cumprindo o ide de Jesus. E é por isso que na obra de Deus não existem super-heróis, grandes homens de Deus. Nós mencionamos muitas vezes grandes homens de Deus, mas nós não sabemos o que está por trás, ou quem está por trás destes grandes homens de Deus. E eu tenho aprendido isso, meus irmãos: ninguém faz nada sozinho. E como eu preciso de ajuda, e como os missionários precisam de ajuda, e como a obra de Deus ainda precisa de ajuda. Alguns diriam que Deus precisa da nossa ajuda. E eu penso bastante antes de dizer isso. E eu tenho confessado em oração: Deus, Tu não precisa de mim, Senhor. Poderia ser enviado outro, mas o Senhor, por seu amor, sua graça, sua misericórdia, Ele tem me dado o privilégio de poder contribuir de alguma forma com a sua obra. E eu compartilho com vocês isso também. Deus também tem dado a cada um de nós aqui o privilégio de alguma forma contribuirmos na sua obra. E a sua palavra, na carta de Paulo aos Coríntios, diz que nós somos de Deus cooperadores. Parece que Deus precisa de ajuda, na verdade Ele não precisa. Ele prefere compartilhar a sua missão conosco. Ele preferiu, por quê, pastor Igor? Não sei, Deus é soberano, mas Ele preferiu assim, compartilhar essa tarefa comigo e com vocês, porque nós somos de Deus cooperadores. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, eu quero orar com vocês. Na sequência do texto, era apresentada
uma lista de valentes que cooperaram com essa missão de tomar a cidade, de reconstruir, de restaurar. Que tal nós pensarmos nessa lista e pensar no meu nome e no teu nome e nos nossos nomes nessa lista? Deus ainda está chamando os seus valentes. Deus ainda está convocando homens e mulheres, jovens, adultos, pessoas de mais idade. Deus tem chamado a todos para serem valentes no seu reino. Ele não precisaria, mas Ele prefere compartilhar essa missão conosco, essa tarefa tão linda, tão sublime que é a sua obra. Eu gostaria de perguntar nessa noite: onde estão os valentes do Senhor? Você pode sinalizar com a sua mão. Você já é um valente de Deus na obra? Você ainda não é? Você aceita o desafio nessa noite de ser um valente de Deus? De ser um cooperador, de ser um colaborador, de ser um contribuinte e de perguntar a Deus: Senhor, de que forma eu posso ser útil na tua obra? Indo, orando, contribuindo, eu não sei, talvez fazendo os três, eu também não sei. Mas abra o seu coração, esteja disposto, aceite que a missão não é dos missionários apenas, a missão não é dos pastores apenas, mas a missão também é tua, a missão também é minha. O ID é para os discípulos de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, a palavra ide por todo mundo também serve para a tua vida. De alguma forma, nós como igreja, nós precisamos ir. Oremos ao Pai. Senhor, quem sabe, Pai querido, esta palavra esteja sendo um instrumento teu para despertar corações nesta hora, Senhor. Quem sabe, Pai, pessoas que não se importam tanto com a obra missionária sejam de fato incendiadas nesta noite, Senhor. A tua palavra diz que não é pela força, mas é pelo teu Espírito. Então nós confiamos ao teu Espírito Santo que faça de fato a tua obra, Senhor, que esteja convencendo, que esteja trabalhando nos corações, para que sejamos, Pai querido, mais dispostos, mais úteis, que aceitemos o desafio de fazer a tua obra, Pai querido, na cidade onde nós estamos inseridos como povo de Deus, no nosso bairro, no nosso condomínio, na empresa, na escola, na família, Senhor. Levanta, Pai querido, essa é a nossa oração, é a minha oração. Levanta homens e mulheres valorosos, Pai querido, para serem instrumentos nas tuas mãos, para servirem, Pai querido, na tua obra, para colaborarem, para se doarem, para se dedicarem, Senhor. Que abracemos a tua obra, a tua causa, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, agradeço pelo carinho de vocês, pelo convite, e também pelos irmãos estarem dispostos a ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Pastor Gerson. Amém. Tome esse lugar mais uma vez, querido. Obrigado, pastor Igor. Que maravilha. E o pastor Igor estava mencionando, falando aqui, eu estava recordando de algumas coisas também, né? Que desafio, Jesus amado. Que bênção. Hoje pela manhã, quando nós estávamos indo para Torres, eu vinha compartilhando isso com o irmão Jorge. Olha, se eu fosse desafiado novamente para começar uma obra missionária, eu pensaria duas vezes. Falando do meu pecado aqui, estou confessando, porque é um grande desafio, é tremendo desafio. Mas é tão maravilhoso que Deus nos dá essa chance, essa oportunidade maravilhosa de nós podermos compartilhar esta missão, este algo que só Ele é capaz de fazer, transformar vidas. Nós não somos capazes para isso, não.
Nós somos apenas os portadores da mensagem. E cada um, de uma maneira ou de outra, executa esta obra. Nesse momento, irmãos, que nós vamos estar ofertando na casa do Senhor, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos irmãos que estiveram conosco online. Deus abençoe a todos ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e que realmente a graça do Senhor seja sobre vocês. Morando em Porto Alegre, faça-nos uma visita, em nome do Senhor.